Há algum tempo atrás, houve um namorado meu que uma vez disse-me uma coisa que é o tipo de coisa que cai um bocadinho mal, mas que eu achei que era um bom tema para este vídeo. Ele disse-me assim: não achas que a tua abordagem em relação à doença de Crohn é um tanto ou quanto medieval? É que eu conheço não sei quem que diz que hoje em dia não tem que se viver com a doença de Crohn com tantas restrições como tu tens. Então, este tipo de frases, ainda que possa ser bem intencionada pela pessoa que diz porque quer ajudar outra pessoa que tem um problema de saúde e quer dizer que talvez haja outras opções, não é? É o que eu entendo, foi o que eu traduzi daquilo que esta pessoa me disse na altura. Eu não fiquei ofendida, mas eu compreendo que possa ser ofensivo para qualquer pessoa que tem um problema de saúde crónico, não cai muito bem, alguém que não tem problema nenhum, vir com uma conversa de criticar, o que tu fazes é assim ou é assado, e dizer que não sei quem diz que se pode fazer assim ou assado. Não sei quem que também não é uma pessoa que tenha esse problema de saúde. Este tipo de conversa demonstra uma falta de sensibilidade, falta de empatia. Portanto, pessoas que dizem estas coisas, não digam estas coisas às pessoas que têm problemas de saúde, porque há outras formas de dizer. Se querem realmente ajudá-las, se a intenção é boa, se a intenção é ajudá-las e que elas tenham uma melhor qualidade de vida, então aprendam a dizer as coisas de forma empática, assertiva, solidária, de forma sensível à questão da qual estão a falar, ok? Ou então abstenham-se de dizer o que quer que seja. Nós que temos problemas de saúde crónicos já ouvimos isto N vezes, certo? Há muita gente a dizer estas coisas. Gente que nos conhece bem, gente que nos conhece pouco. Parece que toda a gente gosta de dar o seu palpite e sabe de alguém que disse que ouviu falar de não sei o quê. Eu acho que a questão aqui é perceber que aquela pessoa X que disse não sei o quê, de quem a pessoa que está ao nosso lado está a falar, essa pessoa não sabe nada sobre mim. E provavelmente, se calhar, a pessoa que está ao meu lado também não sabe nada sobre mim. Ou não sabe o suficiente, porque senão não teria de dizer esse tipo de coisas, não é? E, portanto, se a pessoa não sabe nada sobre mim, não sabe nada sobre o meu problema de saúde, não sabe como é que ele acontece na minha vida, como é que ele influencia a minha vida, epá, realmente não é uma pessoa que tenha grande coisa a dizer, não é? A não ser que seja um grande especialista na área do problema de saúde e aí talvez possamos então estar disponíveis para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Neste caso, é uma médica de clínica geral. Eu não tenho nada contra os médicos de clínica geral, obviamente, mas a questão é que se existem especialidades médicas é por alguma razão, não é? Também é preciso perceber o nível de gravidade da doença. No caso da doença de Crohn, ela divide-se em vários graus: leve, moderada e grave. A minha doença de Crohn é leve e, portanto, eu tenho cuidados de saúde e levo um tipo de vida provavelmente diferente de uma pessoa com doença de Crohn que tem um nível grave. Não quer dizer que as coisas sejam assim tão diferentes, não é? Mas provavelmente essa pessoa terá muito mais crises durante o ano, estará muito mais vezes doente, não é? E fisicamente afetada de forma grave por toda a sintomatologia que a doença de Crohn dá, muito mais do que eu. Não quer dizer que também uma pessoa que tem uma doença de nível leve que não sinta nada e que não aconteça nada, porque quando a coisa fica feia, quando as crises vêm, há muitas vezes que ela vem com força e tem as mesmas dores e tem os mesmos problemas de saúde. As coisas também são muito intensas para mim e também me afetam muito de forma negativa o meu dia-a-dia e a minha vida. No entanto, é preciso ter em consideração estas questões quando vamos falar de um plano de tratamento. No meu caso, felizmente, a doença estabilizou e eu consigo andar mais ou menos bem a maior parte do ano. Não me recordo de nenhum ano ter mais do que 2 crises. E a maior parte dos anos, durante estes 17 anos, foi só uma crise por ano. Essa crise normalmente dura entre 1 mês a 2 meses. Claro que houve situações, ao longo destes 17 anos, houve 2 vezes em que as crises duraram à volta de 6 meses ou mais, e aí tive mesmo que ser internada. O que quer dizer que quando a crise passa, e portanto as fezes solidificam, a febre desaparece
e as cólicas também desaparecem. Eu paro de tomar a medicação do metronidazol e ciprofloxacina, volto a tentar reintroduzir alimentos na dieta alimentar que tive que retirar na altura da crise, volto ao intestino a ficar mais estável e a minha vida volta, digamos, ao normal, não é? Ou aquilo que seria considerado normal. Claro que vai sendo progressivo, não é? Nas alturas de crise, por exemplo, tenho que deixar de fazer exercício físico, porque não tenho capacidade física para o fazer, e depois, quando volto a fazer, não vou voltar a fazer no ritmo que tinha antes, não é? Tem que ser a pouco e pouco. Tal como a alimentação. A alimentação também retira uma série de coisas na altura da crise, e depois, a pouco e pouco, durante semanas e semanas e meses, volto a reintroduzir, basicamente, ao longo da vida, ao longo destes 17 anos, esta foi a história. Foi crises, que é mais para baixo, né? Os picos para baixo, e depois voltar a pouco e pouco, gradualmente, à vida normal. Estar ali há algum tempo e tal, depois crises, outra vez, vem tudo cá para baixo, voltar outra vez, e sempre assim. Eu compreendo que as pessoas que têm doença moderada ou grave estão muito mais vezes nesta ondulação de picos e estabilidade muito mais frequente, e provavelmente os sintomas surgem com intensidade muitas vezes mais grave, não é? Tanto que as pessoas por vezes acabam por ter que fazer operações para cortar o intestino porque já não há mais nada a fazer. Eu felizmente não cheguei ainda a estar nessa situação. Bom, mas em relação àquela história, será que é um bocado medieval e tal? Bom, se é medieval ou não sei. Eu durante toda a minha vida segui sempre as indicações dos médicos. E posso dizer que durante os primeiros 10 anos de doença, até para aí os meus 26 anos de idade, eu sempre fui muito cética em relação a medicinas alternativas, naturais e todas essas coisas. Eu achava que isso é tudo coisas de charlatões, a aguinha com pinguinhos. Eu sempre fui muito crente na ciência, nas ciências exatas. Eu vi de científico natural no secundário. Mas não é só por causa disso, é porque realmente a minha educação também em casa sempre foi muito de a ciência é que é a solução para tudo. A ciência é que nos permitiu ter a qualidade de vida que temos hoje em dia enquanto espécie neste planeta. A ciência está assim uma espécie de altar. Durante a vida toda sempre estive muito fechadinha nessa caixinha e por isso sempre segui minuciosamente tudo aquilo que os médicos diziam. Para mim, o que os médicos diziam era regra. Portanto, eu nunca ia dizer que não, nunca ia questionar. O que eles diziam estava certo. Por volta do ano 2009, 2010, acho eu, por aí, eu comecei a ouvir falar de um novo tratamento que existia para a doença de Crohn, que era um imunossupressor, que era através de injeções, e algumas pessoas estavam a tomar isso e parece que aquilo funcionava bem e deixavam de ter crises. E eu questionei o meu médico em relação a isso, numa das consultas. A resposta dele foi: olha, se há coisa que eu aprendi ao longo destes anos da minha experiência enquanto médico é que se uma coisa está a funcionar, o melhor é não mexer. Quando eu fui para casa pensar sobre a questão, que me deixou assim um bocado tipo, insatisfeita, tipo, porque eu estava disponível para experimentar outras coisas dentro da medicina que pudessem realmente melhorar a nível de tratamento, melhorar a qualidade de vida. E depois cheguei à conclusão que até era uma perspectiva e uma resposta sensata. E faz algum sentido pensar, ok, se isto está a funcionar, tudo bem. Quando deixar de funcionar, então pensamos noutras opções. Portanto, temos os antibióticos na primeira linha, depois, se os antibióticos deixarem de funcionar, temos os corticoides e depois, se os corticoides deixarem de funcionar, então podemos ir para os imunossupressores. E então continuei a seguir a indicação do meu médico. Mas entretanto, ali por volta dos meus 27 anos, comecei a sentir-me um bocado insatisfeita com aquilo que a medicina convencional oferecia, que não eram muitas opções. E comecei a pensar, e se houver outras coisas, outras possibilidades que possam melhorar a minha qualidade de vida, que possam diminuir os sintomas da doença de Crohn? Não sei explicar muito bem o que é que aconteceu, mas houve qualquer coisa cá dentro que começou a mudar. Eu acho que foi, se calhar, um culminar de vários anos, não é? Também da minha experiência com a doença, da minha convivência com outras pessoas, sobretudo pessoas que não tinham doença, então não é esse choque, não é, de realidades. E comecei a considerar a hipótese de, por que não experimentar
tudo aquilo que este planeta e esta vida pode ter para me oferecer. Que os próprios médicos e nutricionistas, né, dizem sempre, em termos de alimentação, tinha que estar sempre a experimentar, a ver, será que isto me faz mal ou não? Não vale a pena estar a perguntar ao nutricionista alguma coisa, porque eles vão dizer, não sei, experimente. Nisto, eu acho que as pessoas com doença inflamatória intestina acabam por ser os seus próprios cientistas e os próprios cobaias, estão sempre a experimentar e a observar os resultados, e isto fez também desenvolver o meu lado cientista, não é? A minha mente cientista, e começar a considerar outras hipóteses. E se naquelas coisas que eu sempre desconsiderei da vida toda, houver soluções que ninguém fala, mas que se calhar algumas pessoas sabem que existe, e pode ser que até não funcione para algumas pessoas, mas pode ser que funcione para mim, não é? Porque também na doença inflamatória do intestino sabe-se que cada caso é um caso e, portanto, as pessoas com doença de Crohn leve não são todas iguais, nem vão reagir todas da mesma maneira às coisas. E, portanto, há coisas que funcionam para uns e não funcionam para outros. E foi aí então que eu comecei a procurar na internet, que já estava muito mais desenvolvida nessa altura e, portanto, tinha muita informação. Comecei também a procurar em pessoas que conhecia, ia conhecendo, começar a estar mais atenta a certos temas, a questionar certas coisas e a sair dessa caixa de a medicina convencional é que tem as respostas para tudo, para abrir um bocado e pensar, ok, a medicina convencional tem algumas respostas, mas não tem outras. E se calhar há outras coisas, outras medicinas naturais, outro tipo de terapias que têm outras respostas para algumas coisas. Também não tem para todas, com certeza. A proposta da medicina integrada é que todas as medicinas são complementares e todas elas podem ajudar em termos do meu problema de saúde, mas provavelmente isto pode ser generalizado a muitos outros problemas de saúde, penso eu. A medicina convencional tem coisas muito boas e muito importantes e tem boas respostas, mas há coisas para as quais não consegue dar resposta. As medicinas naturais, como a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, a naturopatia, a homeopatia, entre outras, têm outras respostas, veem o problema de outra forma, mas muitas vezes as coisas até são convergentes e têm respostas para certas coisas que a medicina convencional não tem e também têm respostas para certas coisas que a medicina convencional tem, mas são outro tipo de respostas diferentes. E o interessante é conjugar as duas esferas que parecem estar tão distantes hoje em dia, mas eu espero que num futuro, o mais próximo possível, gostava de ainda ser viva e ver a medicina integrada nos hospitais públicos e mesmo nos hospitais privados, em todas as clínicas públicas, privadas. É um sonho que eu tenho, é ver a medicina integrada a funcionar. Temos equipas de um gastroenterologista, com um médico de medicina chinesa, com o psicólogo, com o naturopata, com o nutricionista e toda a gente estar ali a trabalhar em conjunto para ajudar a pessoa com doença de Crohn, como com outros problemas de saúde. Mas lá está, nem sempre pensei assim. E quando eu tinha 20 anos, 25 anos, nunca sequer me passava pela cabeça que eu pudesse um dia pensar assim. É engraçado como nós mudamos ao longo dos anos e ainda bem que mudamos, não é? Porque é importante, faz bem crescer, desenvolver. O ser humano tem que mudar as perspectivas. Não é só mudar de casa, nem mudar a configuração do espaço, da sua sala ou do seu escritório, mas mudar cá dentro, não é? Faz parte do processo de amadurecimento, faz parte do processo de autoconhecimento também, ir mudando e ir crescendo.